gera muita confusão, né, hoje em dia. Sempre existiu, né, confusão a respeito do tipo de fibra e como otimizar, né, o treino, porque nós temos mais de um tipo de fibra. Cientificamente, são 3 tipos de fibras, a lenta, a rápida e a mista. O que acontece? Ó? A lenta é a tipo 1, ela tem uma baixa produção de força e ela é resistente à fadiga. Nós temos a tipo 2X, que é de alta produção de força e baixa resistência à fadiga. Ela entra na fadiga mais rapidamente. Nós temos a tipo 2A, porque ela consegue gerar uma certa quantidade de força, não tão quanto a fibra do tipo 2X, e ela também consegue ser resistente, mas também não tão resistente quanto a um tipo 1, né? Então ali no meio termo. Também nos sinaliza qual é o tipo de motoneurônio que inerva esse músculo, né? E isso é extremamente importante quando nós vamos pensar em otimização do treino resistido. Bom, o tipo 1, eles têm os neurônios de baixa frequência. O espaço entre um estímulo e outro é relativamente maior, certo? Então a gente chama aquele de baixa frequência. As fibras do tipo 2X, eles têm neurônios de alta frequência. E as fibras do tipo 2A, elas têm uma capacidade de gerar uma frequência variável. Então elas têm um intervalo maior para poder variar. O que é que isso nos diz, né? O que é que isso significa para a gente realmente na prática? Eu gosto do exemplo da panturrilha. O gastrocnêmio, ele tem uma maior quantidade de fibras de alta frequência, do tipo 2X, que tem uma alta capacidade de gerar força. E o sólio, ele tem maior quantidade de fibras de baixa frequência. São fibras mais resistentes. Mas o que é que isso significa? Que uma tem mais alta frequência e outra tem mais baixa frequência. Os neurônios de alta frequência, eles conseguem mandar uma quantidade de estímulo para o músculo e o que determina a força que o músculo vai exercer sobre uma resistência é a quantidade de estímulo que ela recebe. Então, as fibras do tipo 2X, elas são fortes porque elas recebem uma alta quantidade de estímulos. Só que essa alta frequência vai repercutir num alto consumo de energia e vai gerar uma acidez metabólica. Como ele vai estar quebrando muita glicose, que eles são mais glicolíticas, né? Elas vão quebrar mais glicose. Na quebra da glicose, eu tenho um aumento da acidez. E no caso das fibras de baixa frequência, elas mandam estímulos mais espaçadas uma da outra. São menos estímulos chegando ao músculo e essa quantidade de estímulo, que são mais espaçadas, então no tempo vai ter menos estímulo, isso vai limitar a quantidade de força gerada pelo aquele músculo. Porque se eu tenho uma alta quantidade de estímulo ali, atirando no músculo, então ele vai conseguir gerar mais força para poder puxar aquela resistência. Agora, se eu tenho uma baixa quantidade de estímulo chegando por milésimo de segundos, então o músculo não vai ter aquela capacidade de segurar e manter-se em contração. Desse modo, o que acontece? A energia gerada consegue satisfazer a demanda, aumentando a resistência à fadiga. E essa energia gerada pelas mitocôndrias, elas conseguem satisfazer a demanda. E qual é a grande confusão e qual é a aplicação prática? A grande confusão é o seguinte, olha só o que acontece. Basear o treino em fibra branca e vermelha, ou fazer o mesmo estímulo para os dois. Se eu tenho 2 tipos de fibra, que elas divergem em suas capacidades, fazer o mesmo estímulo acaba sendo contraditório. As fibras do tipo 2X, que são as brancas, elas conseguem gerar mais força. Dá para pegar mais peso, né? Porque essas fibras elas têm essa capacidade. Ok, é isso mesmo. Realmente, as fibras do tipo 2 têm capacidade de gerar força. Beleza. Agora, o que é que acontece com as fibras do tipo 1? Não é porque ela é resistente à fadiga que eu tenho que trabalhar com muitas repetições. Durante muito tempo, isso ainda acontece. As pessoas acreditam que a fibra vermelha, elas são resistentes, então eu vou trabalhar aí, fazer aí repetições aí, a Deus dará. Só que não é bem assim que acontece. Quando a gente fala em fibra rápida, em fibra branca, em fibra lenta, fibra vermelha, isso está mais ligado ao tipo de motoneurônio, ao tipo de capacidade que ela tem de gerar energia, do que propriamente um norte para eu fazer um treino. No tipo de fibra do tipo 2, faz até um pouco de sentido, mas vai ficar mais claro quando eu for falar lá na aplicação prática. O principal motivo para essa confusão é o estresse metabólico. Vai gerar maior microlesão, porém, as fibras do tipo 1, elas também são resistentes a esse tipo de condição. Elas também são resistentes às microlesões geradas pela alta quantidade de demanda de tempo de solicitação. Então, qual é a aplicação prática? Com as fibras do tipo 2X, ok, é importante carga alta, porém,
tem que aumentar o tempo sob tensão, porque não adianta você colocar muita carga para fazer repetições que você vai fadigar muito rápido. E como elas são de alta frequência e você faz o movimento muito rápido, o que acontece? O tempo que você passou trabalhando é muito pequeno. O que o músculo vai ter de estímulo vai ser muito pouco. Então você tem que aumentar o tempo que elas estão trabalhando. E um exemplo aí muito bom para a fibra do tipo 2 é o rest pause, né? O cluster set. Esses sistemas, esses métodos que você consegue trabalhar com cargas, com algumas pausas para poder o neurônio, não necessariamente a fibra, mas o neurônio recuperar um pouco da capacidade de enviar estímulo e você continuar fazendo contrações. Porque uma confusão que acontece também é o pessoal achar que só o músculo fadiga. Os neurônios fadigam. Se ele está ali, ó, mandando uma alta frequência de estímulo, o cara tem uma alta capacidade de gerar energia ali, por adaptação, fosfocreatina e tal, quem vai fadigar vai ser o neurônio. Mesmo que tenha acontecido a falha mecânica, o que é que vai acontecer? Quem fadigou foi o neurônio. Então a fibra pode não ter recebido o estímulo necessário para ocorrer novas adaptações. Por isso que parece ser tão eficiente um rest pause, um cluster set, porque eu consigo manter altas atividades, certo? Alta solicitação, dando uma pausa, aí eu consigo recuperar parcialmente a energia gasta pela fibra e o neurônio também consegue se preparar ali para um novo momento, né? Então é por isso que é tão legal esse tipo de método. E com as fibras do tipo 1 é bem diferente. Primeiro pensando nessa capacidade que ela tem de suprir a necessidade energética, a necessidade energética dela consegue ser atendida pela produção de ATP. Como essas fibras têm uma baixa capacidade de gerar força, elas respondem bem a contrações excêntricas e movimentos cadenciados. Isso porque, quando você aumenta o peso, significa que as unidades motoras solicitadas são as de alta frequência. Então, quando eu estou aumentando a carga, eu também estou aumentando a solicitação de uma alta frequência para que essa carga seja levantada. Quando a gente diminui o peso, a gente tira um pouco a responsabilidade das fibras de alta frequência. Porque se eu estou diminuindo o peso, também vou diminuir a demanda da alta frequência. Eu vou diminuir um pouco a solicitação dos neurônios de alta frequência. E quando eu aumento a cadência, que é o tempo sob tensão em cada fase, na fase concêntrica e na fase excêntrica, quando essas fases elas têm um tempo maior, o que acontece? Eu estou diminuindo a frequência de estímulos de fibras rápidas. Porque se elas precisam de uma alta frequência ali do neurônio para que ela gere força e eu estou diminuindo a velocidade, isso significa que eu estou diminuindo também, como a contração ela é voluntária até certo ponto, então eu também estou diminuindo voluntariamente a demanda por altas frequências do neurônio. Então eu vou aumentar um pouco o trabalho das fibras de uma frequência mais baixa. Por isso que é muito importante nas fibras do tipo 1 eu ter uma contração excêntrica, que é você descer o peso segurando, que a gente chama de contração excêntrica, e quando eu aumento o tempo que eu estou fazendo a excêntrica e eu aumento o tempo que eu estou fazendo a concêntrica, então quando eu estou diminuindo a velocidade, eu estou tirando um pouco a responsabilidade das altas frequências. E isso faz muita diferença no treino. O que a gente pode tirar de lição aqui? Para o meu gastrocnêmio, considerando que você não tem encurtamento, pode trabalhar com carga, pode trabalhar com métodos como rest pause, cluster set. São os tipos de métodos que podem ajudar a dar carga e do tempo sob tensão para o gastrocnêmio. Já no caso do sólio, que ela tem a predominância de fibra do tipo 1, o que é que acontece? Não vai ter uma grande capacidade de gerar força. Se eu ponho carga demais, por exemplo, naquela panturrilha sentada, o que é que acontece? O gastrocnêmio estando em insuficiência ativa, se a carga for muito alta, quem vai precisar auxiliar essa contração são os neurônios de alta frequência, diminuindo um pouco o trabalho das fibras de baixa frequência e puxando o trabalho das fibras de alta frequência, mesmo o músculo estando em insuficiência ativa. É por isso que os movimentos ficam bem explosivos. E essa explosão vem em decorrência de alta frequência do neurônio, né? Então, deve-se dar prioridade no treino de sólio a uma carga moderada, a contrações de baixa velocidade, né, uma cadência mais alta, uns 3 segundos de concêntrica, 3 segundos de excêntrica. Dá também para fazer isometrias no músculo alongado, mas sempre ter cuidado para que a articulação não esteja sendo forçada, que às vezes acontece das pessoas fazerem uma excêntrica e o músculo tem uma grande capacidade de flexibilidade, que quem segura a dorsiflexão é a própria articulação.
E isso, com o tempo, vai estressando a articulação, né? Então, de um modo geral, é isso, né? Eu acho que deu para falar alguma coisa, né? Não tudo, porque tem muitos detalhes a respeito das fibras de baixa frequência, né? As fibras vermelhas, né? Mas isso é um geralzão que dá para aproveitar.